Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 47. O Recluso. Marcela, Sabina, Virgília. Aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser de minha afeição interior. Pena de maus costumes, ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido. E depois sim, depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nessa rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram, desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar a algum aroma de toucador, não cuides que eu mandei derramar para meu regalo. É um vestígio da N, ou da Z, ou da U. Que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas, se além do aroma quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se, e só me ficaram as letras iniciais. Vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passeia comigo mesmo. Vivia. Deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista ou poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava-me a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves, eu que valia mais, muito mais do que ele, e dizia isto ao olhar para a ponta do nariz. Capítulo 48. Um primo de Virgília. Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite Luiz Dutra. Luiz Dutra era o primo de Virgília, que também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus, mas eles tinham necessidade da sanção de alguns, que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava a ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço. Então, criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra! Apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto, que lhe aprovasse a recente produção. E eu falava-lhe de 1000 coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras, das berlindas e cavalos, de tudo, menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me a princípio com animação, depois mais frouxo, torcia a rédea da conversa para o seu assunto dele. Abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo, e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas torcia a rédea para o outro lado, e lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo, e tudo isso a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 49. A ponta do nariz. Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Pangloss é que o nariz foi criado para o uso dos óculos. E tal explicação, confesso que até certo tempo me pareceu definitiva. Mas veio um dia em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros da filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação. Com efeito, bastou-me atentar no costume do faquir. Sabe o leitor que o faquir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz, com o fim único de ver a luz celeste.
Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, aprende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é um fenômeno mais excelso do espírito, e a faculdade de a obter não pertence ao faquir somente. É universal. Cada homem tem necessidade e poder de contemplar o próprio nariz, para o fim de ver a luz celeste, e tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo a um nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar 2 séculos. Extinguia-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor. Como pode ser assim? Diz ele, sem nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz. Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus. É a loja de um rival, que a abriu há 2 anos. Tinha então 2 portas, hoje tem 4. Promete ter 6 a 8. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival. Pelas portas entram os fregueses do rival. O chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga e tem só 2 portas, e aqueles chapéus com os seus, menos buscados, ainda que de igual preço. Mortifica-se naturalmente, mas vai andando, concentrado, com os olhos para baixo ou para a frente, a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele, chapeleiro, é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se fixam na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há 2 forças capitais, o amor que multiplica a espécie e o nariz que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. Capítulo 50. Virgília casada. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com o Lobo Neves, continuou Luiz Dutra. Ah, e só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias de meu pai. Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estando na rua do Ouvidor, à porta da tipografia do Plancher, vi assomar à distância uma mulher esplêndida. Era ela. Só a reconheci a poucos passos, tão outra estava. A tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro. Cortejamo-nos. Ela seguiu. Entrou com o marido na carruagem, que os esperava um pouco acima. Fiquei atônito. 8 dias depois, encontrei-a num baile. Creio que chegamos a trocar 2 ou 3 palavras. Mas, no outro baile, dado daí a 1 mês, em casa de uma senhora que ornara os salões do primeiro reinado e não desordenava então os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. Valsamos. Não nego que, ao conchegar ao meu corpo aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela, logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos à outra sala. Na outra sala estava Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários por não entender deles. Mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia e separamo-nos contentes um do outro. Cerca de 3 semanas depois, recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui. Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra: o senhor hoje há de valsar comigo. Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. Não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez e mais outra vez.
Um livro perdeu Francesca. Cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que essa noite apertei-lhe a mão com muita força, e ela deixou-a ficar como esquecida, e eu a abraçá-la, e todos com os olhos em nós, e nos outros que também se abraçavam e giravam. Um delírio. Capítulo 51. É minha. É minha, disse eu comigo, logo que a passei a outro cavalheiro, e confesso que durante o resto da noite foi-se-me a ideia entranhando no espírito, não à força de martelo, mas de verruma, que é mais insinuativa. É minha, dizia eu ao chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino, ou o acaso, ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto aos meus arroubos possessórios, luziu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me, era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha, repeti eu a rir-me, e metia-a no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte, recordando o caso, senti uns repelões da consciência e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha uma moeda que eu não herdara nem ganhara, mas somente achara na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perdera, rico ou pobre, e talvez fosse pobre, algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos. Mas, se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria restituir a moeda, e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe da polícia, remetendo-lhe o achado e rogando-lhe que, pelos meios a seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo, posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera que chegou a ficar sufocada, sem respiração. Mas a restituição da meia dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral. Entrou uma onda de ar puro, e a pobre dama respirou à larga. Ventilai as consciências, não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia minha dama interior, com um modo austero e meigo a um tempo. É o que ela me dizia, reclinada ao peitoril da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu-mo diante dos olhos. Vi claramente vista a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma. Ser 10, depois 30, depois 500, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato. Revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? Vejam o que é ter valsado um pouquinho a mais. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica. Talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo. Um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso.